Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão, hein? Pessoal aí do Érico Veríssimo, minhas turmas do Érico Veríssimo, né? E vocês que estão aí no YouTube, né? Assistindo os meus vídeos do meu canal Amor pela Matemática. Esse é o meu canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, né? Compartilhe para mais pessoas, né, que queiram saber um pouco mais de matemática, né? Dê seu likezinho e possa também fazer seus comentários. O que é que você achou do vídeo? O que é que precisa melhorar? Quais são os conteúdos que você gostaria de rever ou aprender, tá? Então, o tema do meu vídeo hoje, né? A minha aula de hoje será a geometria analítica, tá? Especificamente falando sobre a distância entre dois pontos, tá bom? Então, esse é o meu vídeo de hoje. Tá aí o conteúdo. Muito bem, então nós vamos partir para o nosso vídeo de hoje. Turma, é o seguinte: a distância entre dois pontos, eu já até comentei muito em sala de aula, que você trabalha, tá, num plano cartesiano, porque a geometria analítica a gente trabalha todo no plano cartesiano. E eu já expliquei muitas vezes, né, a natureza, as características, né, o formato do plano cartesiano, né, que é formado por duas retas perpendiculares, né? Uma eu chamo o eixo dos y, que são as coordenadas, quer dizer, que são as ordenadas de um ponto, e o eixo horizontal, que são o eixo do x, né? Que é o eixo das abscissas, tá? Então, eu falei para vocês que quando você, tá, tem um ponto em um dos quadrantes, porque o plano cartesiano ele tem um primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então, aonde você encontrar um ponto nesse plano, até mesmo em cima do próprio eixo, né, ou y ou x, ele tem uma coordenada do ponto. Essa coordenada é o valor xy, que é um par ordenado. Então, se você tem um ponto, né, no próprio quadrante, você vai ter que ter um valor que parte de x, né, e outro valor que parte de y. Quando eles se encontram, o ponto de interseção é o ponto. Então ele é formado ele é formado pelo valor que partiu de x e o valor que partiu de y. Isso a gente chama de coordenada do ponto, tá? E quando ele parte, né, por exemplo, do centro, do eixo, né, centro, que é a coordenada 0, 0, né, o x é 0 e o y é 0, está no centro, é o ponto que está no centro, tá? Mas esse ponto poderá estar um pouquinho afastado do centro, ele pode estar no eixo x para a direita ou no eixo x para a esquerda. Quando isso acontecer, o valor do x é um valor inteiro, né? Tá? Um valor inteiro. Podendo ser também um valor quebrado, né? Fracionário. Mas eu estou me referindo para dar um exemplo. É um valor inteiro positivo ou um valor inteiro negativo. Tá? E o y é 0. Aí esse ponto fica em cima do próprio eixo, quando o x é um valor, né, acima de 0 e o y ele é 0. Aí o ponto fica em cima do próprio eixo, ou no lado positivo ou no lado negativo. Quando o ponto está em cima do eixo y, aí quem zero é x. O x é 0 e o y pode ser positivo para cima ou negativo. Aí ele fica em cima do próprio eixo, tá? Então, o ponto ele pode se localizar nos quadrantes e no próprio eixo, em cima do próprio eixo, ok? Então, quando você tem no plano cartesiano, tá, dois pontos que se ligam, porque para eu fazer uma reta, para eu ter uma reta, eu só preciso de dois pontos. Quando eu tenho uma reta que é paralelo ao eixo do x, não precisa você usar nem fórmula, é só você entender, né, a distância absoluta. Por exemplo, se eu tenho aqui um ponto A que está, digamos assim, no x menos 2, tá? E o ponto B que está
no x mais 2. Qual é a distância entre eles? Aí você vai contar, né, os valores absolutos. Ó. Menos 2, aí menos 1, né? Aí já são 1, 2, certo? Ó, apesar dele ser negativo, você não vai, digamos assim, interpretar como esse negativo vai atrapalhar para você calcular a distância dele, não. Os valores que você vai entender, que você vai somar, são os valores absolutos. 2, se ele está menos 2 para o zero, ali você tem dois espaços, né? Duas unidades. Menos 2 e menos 1, chegou a zero. Então, ali são duas unidades. Então, e se o ponto A está do menos 2 ao zero, e o ponto B está do 0 ao 2, então a distância entre A e B será, ó, menos 2, menos 1, aí fica duas unidades, né? 1 e 2 mais duas unidades. Então, a distância de A, né, a B seria 4 unidades, ok? Então, ele estando no eixo X, paralela ao eixo do X, essa reta, você não precisa usar fórmula nenhuma, você vê a olho nu, calculando os próprios espaços, né? Mesma coisa que quando a reta estiver no eixo Y, também você não vai se preocupar em ter uma fórmula para calcular a distância, é só você ver no próprio plano cartesiano. Pelos pontos, né, você consegue calcular mentalmente. Agora, quando o ponto, né, os dois pontos se ligam e eles ficam inclinados, aí nós temos uma fórmula, tá? E essa fórmula nada mais é, gente, do que a aplicação do teorema de Pitágoras, né? Eu não mencionei ainda isso, mas quando eu fiz a demonstração, como você chega a esta fórmula aqui, que é a fórmula da distância entre dois pontos, isso aqui nada mais é, gente, do que o teorema de Pitágoras, certo? Mas eu vou voltar a explicar novamente isso, como é que você chega a essa fórmula. Mas só para você saber que esta fórmula é o teorema de Pitágoras, porque você vai ter a reta inclinada, ó. Quando a reta está inclinada, se você prolongar esse vértice para cá e prolongar esse vértice para cá, você vai ter um triângulo retângulo, né? Tá? Então, quando eu digo que aqui é o XB e aqui é o XA, e a distância para o eixo, aqui o zero, eu tenho um valor aqui positivo, vamos supor 1, e daqui para cá eu tenho 3, que aqui seria o 2, aqui 3. Então veja só aqui, ó, como é interessante, que é realmente o teorema de Pitágoras. Aqui eu vou chamar de A, ou então, aqui eu vou chamar de distância AB, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, então a distância AB, ó, que é a minha hipotenusa desse triângulo retângulo. Aqui são os meus catetos. Então, ó, se eu prolongar isso aqui, essa paralela aqui é igual a essa paralela. Então aqui seria o YB e aqui o YA, que também estaria numa certa distância, né, Então veja só, se essa distância aqui for 4, de 0 a 4, né? Olha só aqui é de 0 a 3, de 0 a 3, aqui é de 0 a 1. Então, se você quiser saber esse cateto aqui, ó, você tem que tirar esse pedaço aqui. Então, daqui para cá é 3. Então, desse pedaço 0 a 3 é 3 unidades. Então, tem que tirar esse pedaço que é 1. Daqui para cá é 1. Então, 3 menos 1, 2. Que é exatamente o B, ó, o XB, ó, menos o XA. Esse XA, essa distância daqui até aqui, que é 1. E eu quero só esse pedaço aqui, né? Que é meu cateto do triângulo. Então, por isso que eu coloco aqui na fórmula, ó, porque XB menos XA é esse pedaço aqui do triângulo, que é o cateto, né? Mesma coisa é o B, ó, mais YB menos YA. Então, se daqui para cá é 4, fica 4 menos 0, que dá o próprio 4, porque o triângulo está, né, exatamente no eixo, ligando no Y0. Então, aqui ficaria 4. Nada mais, nada menos do que isso. Então, se eu fosse aplicar o teorema de Pitágoras, ó, distância
AB ao quadrado seria igual a distância XB menos XA ao quadrado, não é isso? Mais distância YB menos YA ao quadrado. Então, se você quer a distância AB, o inverso da potenciação é radiciação, né? Por isso que eu iria colocar, eliminaria aqui e faria isso, ó. Igual, distância AB seria igual a raiz quadrada, né, da diferença desses pontos aqui, ó, no eixo X e no eixo Y. Então, essa forma é exatamente a forma que a gente está usando, tirada do teorema de Pitágoras. Que na realidade isso aqui é o teorema de Pitágoras em aplicação, quando a gente está calculando. Só que eu já simplifico os cálculos aqui dizendo o que é que você vai fazer com os pontos, né? Então, se você tem 2 pontos, você já sabe o que é que vai colocar dentro dos parênteses e o trabalho que você vai ter, que é levar ao quadrado, depois somar, depois extrair a raiz quadrada dele, certo? Aqui só está a maneira mais reduzida, né, do teorema de Pitágoras. Você não tem que formar ele todo, deduzir ele, tá ok? Então, nós vamos agora calcular a distância entre esses 2 pontos. O ponto A, que o x é menos 4 e o y é menos 2. No B, o x é menos 6 e o y é 4. Então, nós vamos calcular qual é a distância que eles estão, tá bom? Usando essa fórmula aqui, que é a fórmula da distância entre 2 pontos, que nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Beleza? Vamos já para aí, para os cálculos. Vamos apagar aqui. Então vamos lá, agora a gente vai colocar aqui, ó. Então, distância AB, abre o radical, coloca entre parênteses. Primeiro, ó, eu pego o ponto B, o x do B, menos 6, menos o x do A, ele está negativo, não está? Então coloca entre parênteses, que você vai ter que ler. Aí fecha aqui e eleva ao quadrado. Ok? Então eu já botei os 2 valores, né, de B de cada ponto. Agora eu vou colocar os 2 valores de Y em cada ponto. Primeiro, o Y do B, 4, menos que é da fórmula, o Y do A, como ele está negativo, fecha, pronto. Eu já coloquei de propósito ele negativo, porque tem aluno que tem errado nisso aí. Às vezes ele vê lá o menos, já coloca menos aqui, mas esqueceu que tem o menos da fórmula, né? Ó, primeiro vê o menos da fórmula. E se o valor está negativo, ele tem que ficar em parênteses, que você vai ter que ler o sinal, porque esse menos não é o menos do número, é o menos da fórmula. Então, se o valor do número vem negativo, ele tem que ficar dentro de parênteses para você ler o sinal. Agora, se ele tivesse positivo, não. Esse menos aqui era o menos da fórmula, mas ele era positivo e iria ficar negativo. Ok? Então não esqueça disso. Eu só coloquei esses valores negativos a propósito. Para você, quando for montar, não esqueça de colocar ele entre parênteses para depois você ler o sinal. Então vamos continuar aqui. Então a distância AB, abre o radical e começa a resolver aqui, ó. Vou ler aqui, menos com menos dá mais, 4 elevado. Aí mais, do outro lado, o y, 4, menos com menos dá mais, fica 2. Aqui é um passo a passo, viu, cara? Eu resolvo no passo a passo, ok? Então, distância AB, não tem mistério. Essa diferença aqui, gente, dá menos 2 ao quadrado, mais. Essa soma aqui dá 6 ao quadrado. Então, a distância do ponto AB será menos 2 ao quadrado, 4, mais 6 ao quadrado, 36. Então, colocando o resultado final, distância AB será a raiz quadrada dessa soma aqui. 36 com 4, 40.
Pronto, chegou aí a distância do ponto AB para aqueles dois pontos é 40, né? Raiz quadrada de 40. Não é uma raiz exata, né? Mas você pode extrair para saber aproximadamente o valor, que é a distância entre eles. Tá bom? Então por hoje é só para você ver como é que se usa essa fórmula. Não é difícil, é muito fácil. Entender que essa fórmula é o teorema de Pitágoras, só que ele está já preparada só para colocar os valores que estão nos dois pontos. Colocou lá, só resolver. E ter cuidado com os números negativos, que tem que colocar em parênteses se for o caso. Se for positivo, não, ele não precisava colocar em parênteses, tá? Então, nas próximas aulas, nós vamos colocar problemas mais trabalhados, como eu tenho feito, né, nas minhas classes, usando a distância entre dois pontos. Porque em um momento eu posso colocar um plano cartesiano aqui, colocar uma figura em um dos quadrantes, posso colocar qualquer figura geométrica e pedir para calcular a área, e pedir para calcular o perímetro, pedir para calcular diversas coisas que eu queira encontrar nessa figura. E também eu posso colocar exercícios mais trabalhados, de raciocínio lógico, usando a distância de dois pontos. Tudo isso aí nós vamos trabalhar. Hoje é só para você relembrar como é que se usa a fórmula e de onde é que veio a fórmula. Teorema de Pitágoras, que você aprende no 9º ano, tá? Que você revê no 1º ano. Então não tem dificuldade. Se esquecer a fórmula, é só você ir no plano cartesiano e formar o triângulo retângulo e calcular usando o teorema de Pitágoras, que o teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos cateiros. Tá? Então é isso aí, gente. Se vocês tiverem dúvidas, faça seus comentários, me pergunte qual foi a sua dúvida. E se você quiser um outro conteúdo, né, relacionado a esse ou qualquer outro, você pode colocar nos comentários que eu vou fazer um vídeo. Tá bom? Então fique com Deus, por hoje é só e até o próximo vídeo. Muito obrigado.